Então, vamos ver o nosso primeiro slide, falando da evolução do homem. Então, vejam, a origem do homem moderno. Como nós comentamos aqui no último estudo, o homem e o chimpanzé, eles possuem um ancestral comum. Aí nós temos, de uma maneira didática, a evolução do homem moderno, desde o ancestral comum dele e do chimpanzé, que deu origem a vários espécimes. E esses espécimes, eles foram, com o passar do tempo, evoluindo, até chegar no que nós chamaríamos homem de Neandertal ou homem moderno. Qual é a importância do entendimento disso, segundo Emmanuel? Porque quando o espécime humano atingiu o estágio do homem Neandertal, o homem ereto, que é o modelo do homem moderno, foi possível, digamos assim, trazer de outros orbes espíritos para reencarnar nesse homem moderno. Aí os companheiros poderiam dizer assim, se veio espíritos de outros orbes para reencarnar nesse homem moderno, quais eram os espíritos que estavam reencarnando aqui? Espíritos muito primitivos. Espíritos que vieram ou foram criados por Deus e estavam num processo de evolução, e para dar uma alavancada, se nós podemos dizer assim, se fez necessário que companheiros vindos de uma outra região, de uma outra constelação, de um outro orbe, encarnassem aqui. Espíritos amadurecidos que reencarnariam em corpos mais primitivos. Porém, aqueles espíritos eram mais evoluídos do que os espíritos que já estavam aqui na Terra. Mas para isso poder acontecer, o processo de evolução do homem que existia aqui no planeta Terra, desde a bifurcação do elo perdido entre o homem e o chimpanzé, foi necessário aguardar um pouco, porque senão esses espíritos que viriam de outros orbes, eles sofreriam muito, até porque, de forma provacional, seriam enviados para cá ou como missionários, e eles teriam muita dificuldade de se adaptar com o corpo primitivo, principalmente um corpo de um quadrúpede, por exemplo. No momento que o homem ele se tornou erecto, ele consegue andar, ele consegue melhor interagir com a natureza, aí nós vamos ter um grande divisor de águas, porque, pelo que Emmanuel nos traz, espíritos vindos de uma outra região vão encarnar gradativamente na Terra para poderem alavancar o processo de evolução da humanidade. E a esse processo nós chamaríamos de raças adâmicas, ou seja, a ideia do Adão que nós conhecemos dentro da visão bíblica seria explicado pela doutrina espírita no momento que espíritos vindos de outro orbe, ocupando os corpos primitivos do homem do planeta Terra, teriam, digamos, uma tomada de consciência totalmente diferente, dando uma guinada no processo de evolução do nosso planeta, da nossa humanidade terrestre. Então vamos passar para o próximo slide, que é o terceiro ponto, melhor. Eu confundi aqui. Terceiro ponto do nosso estudo, na verdade, é o nosso quarto vídeo. O primeiro vídeo foi o vídeo de introdução. Então nós estamos no terceiro capítulo do livro, mas no quarto vídeo falando sobre raças adâmicas. E aí a gente se perguntaria assim,
Por que raças adâmicas? Porque, segundo Emmanuel, grupos vindos de outras regiões do orbe espacial, de outra constelação, eles vêm em levas e encarnam no planeta Terra, em grupos humanos que já tinham condições de recebê-los. Por que condições de recebê-los? Porque se eles viessem antes, eles não teriam condições de interagir. Todo o conhecimento que eles traziam, mesmo em condições provacionais ou condições missionárias, eles não teriam condições de colocar esse conhecimento em prática para alavancar de alguma forma a nossa evolução. Vejam que coisa interessante. Vamos passar para um outro slide. Muito bem. Segundo Emmanuel, nós temos bem distante do planeta Terra, num outro orbe, o sistema de Capela. Nesse sistema de Capela existe uma estrela muito brilhante, tá? Que é dela, provavelmente, segundo Emmanuel, vieram os espíritos para alavancar a nossa evolução. Esses espíritos, eles se esbarraram num problema muito sério. Qual seria esse problema? O mundo, a constelação de Cocheiro, aonde fica a estrela de Capela ou Cabra, como eles dizem, estava num processo de evolução muito grande. Como nós, aqui na Terra, estamos prestes a deixar de ser um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Isso as pessoas têm uma ideia. E esses espíritos, eles se esbarraram num problema de ordem moral. Eram espíritos inteligentes, eram espíritos com muito conhecimento, mas moralmente pouco evoluídos. E o mundo deles, tá? A estrela de Capela, estava passando por uma grande transição, como a Terra provavelmente vai passar daqui a uns 600, 700 anos. E eles tiveram que fazer uma escolha. Ou eles se adaptavam à nova realidade que o mundo deles estava oferecendo, ou eles teriam que deixar esse mundo e migrar para um mundo diferente do seu mundo e lá continuar a sua evolução. Vejam, nós colocamos aqui várias imagens para os companheiros terem uma ideia. Enquanto Capela fica a uma distância de 42 anos-luz, se eu não me engano, tá? Está escrito aí no terceiro slide. Essa constelação era vista pelos antigos nas noites sem lua, e eles desenhavam um homem carregando uma cabra, porque a palavra Capela pode ser vista também como cabra, mas é a constelação do Cocheiro. Isso, ficou melhor assim. Constelação do Cocheiro mostra, exatamente aí, mostra a distância. E esses espíritos migraram, tá? Eles migraram para o planeta Terra em função dessa situação que eles se encontravam. Nem todos os dados a gente consegue lembrar de cabeça. Então, como eu disse uma vez aqui, como nós estamos falando sem olhar aqui uma cola, pode ser que de vez em quando a gente troque alguma informação. Então, os companheiros me perdoem, por isso que eu procuro escrever nos slides para servir de cola, porque às vezes eu não consigo me lembrar de tudo. Então, esses espíritos, eles foram obrigados a migrar compulsoriamente. Um ou outro
teve chance de fazer essa escolha por missão, mas a grande maioria, eles migraram compulsoriamente. Por quê? Porque eles não estavam conseguindo acompanhar a evolução do planeta Terra, ou do planeta da estrela de Capela. Então eles migraram para o planeta Terra, mas não migraram de uma vez só. Eles migraram em levas diferentes, em grupos diferentes. E vejam que num planeta tão evoluído quanto Capela, eles chegaram na Terra e encontraram o homem vivendo na Idade da Pedra lascada. Idade da Pedra lascada para a Idade da Pedra polida. Não era nem no Neolítico. Vão ser esses grupos humanos que vão ajudar ao homem primitivo a migrar para o Neolítico. Porque enquanto lá em Capela eles já viviam numa condição evolutiva muito superior, aqui na Terra o homem ainda se alimentava de animais menores, como aparece aí, os homens carregando um animal, a sua caça, para a sua alimentação. Então, o homem era carnívoro, enquanto que em Capela, eles provavelmente já não se alimentavam mais de carne, mas foram obrigados a migrar por conta de uma dificuldade de aceitação, disputas pelo poder, interesses extremamente egoístas, uma visão egocêntrica do mundo, fez com que muitos espíritos acabassem sendo obrigados a sair de Capela e virem para o planeta Terra. Então vejam, uma estrela brilhante, um mundo completamente diferente, e eles migram para cá. Vejam, aonde é que eu quero chegar aí? Existem duas realidades, a realidade do planeta Terra e a realidade de Capela. A realidade do planeta Terra, a nossa evolução estava muito em passos lentos. A espiritualidade precisava dar uma alavancada na nossa evolução para favorecer aos espíritos que já estavam aqui, como aparece aí na última figura, mas que ainda, infelizmente, estavam presos a antigos hábitos, não conseguiam se desprender. Eles precisavam, digamos assim, ser estimulados a um processo de mudança. Enquanto que em Capela, esses espíritos que já tinham uma tecnologia, um conhecimento, uma evolução, eles ainda estavam presos a antigos hábitos que já deveriam ter se desprendido. Então, o que a espiritualidade superior vai fazer? Vai criar uma situação favorável para ambos os lados. Vai permitir que esses capelinos venham para a Terra para poderem alavancar a sua evolução, corrigindo as suas faltas, e retorne para a Capela em um momento oportuno. Enquanto eles estagiavam aqui na Terra, eles ajudavam aos espíritos que se encontravam aqui no planeta Terra a amadurecer com o conhecimento que eles já possuíam, um conhecimento, uma tecnologia, uma evolução de ordem moral que eles conheciam e queriam trazer isso para, de alguma forma, estimular a história da humanidade. Isso é importante que a gente entenda. Vamos passar para o próximo slide.